Fala galera, tudo bem? Eu sou a Lau, eu sou estagiária de vocês. Eu espero que vocês lembrem de mim. Alguns de vocês conhecem, outros não. Chegamos à revisão final, né, gente? Final. E a gente vai revisar um pouquinho os temas que a gente viu por último agora, de termoquímica, soluções e gases. Eu deixei o vídeo quebrado, então cada vídeo vai ter um tema, aí você usa a sua prioridade, se você quiser assistir só um deles, de acordo com o que você tiver mais dificuldade, tudo bem? O primeiro vai seguir essa ordem, então termoquímica, o segundo de soluções, e a gente fecha com gases. Esse vídeo é direcionado para a turma do IU em relação à aula do dia 29 de outubro, tudo bem? Já peço desculpa de ter entregado atrasado, mas eu fiquei doente semana passada. Estamos aí firme e forte para o nosso vestibular da Unicamp, chegar toda a nossa maratona, vamos junto, vamos forte. E qualquer coisa vocês podem mandar pra gente no WhatsApp, fiquem à vontade. Vou colocar no Moodle isso daqui e no YouTube, tá bom? Gente, foi colocada uma lista de termoquímica, eu e a Gi fizemos com muito carinho a lista, a gente colocou uma resolução, colocamos resumo, material de apoio, tá bom? Tudo feito com muito carinho para vocês. E a gente vai então agora revisar um pouquinho da parte teórica e fazer alguns exercícios da parte de termoquímica. Depois a gente chega com soluções, tá bom? Esse exercício aqui, essa parte, eu me empolguei um pouquinho mais, então ela vai ser um pouquinho maior, que eu gosto bastante de termoquímica e eu vejo que vocês têm mais dificuldade. Então eu queria revisar mais essa parte, tá bom? Então, ó, gente, primeiro termoquímica 1, só quero relembrar com vocês alguns conceitos que eu vejo que muita gente ainda tem dificuldade e é bem importante. É um tema que cai bastante, né? Pode ser que caia, pode ser que não caia, mas é importante, né? Tirar essa dúvida do coração e a gente resolver logo. Essa parte de termoquímica 1, eu fiz um mapa mental para vocês, reforçando algumas coisas sobre endotérmico e exotérmico. Eu vi que a Fafá que deu essa parte para vocês e eu queria trazer aqui para vocês uma analogia. Eu queria que vocês pensassem no sistema como se fosse você o sistema e tudo que está à sua volta a vizinhança. Então, o que importa para eu saber sobre sinais, para saber quem vai absorver, liberar, sou eu. Mas, para eu saber se ficou quente ou frio, a gente mede pela vizinhança. Então, é o outro que vai ver, porque eu vou dar ou tirar dele, certo? Então, toda vez que eu fizer alguma coisa, uma reação, eu vou estar tirando ou dando para meus vizinhos, assim, à minha volta. Então, eu vou estar distribuindo dinheiro ou eles vão estar dando dinheiro para mim. Mas, quando eu for ver, vai ser eu que vou receber ou absorver essa energia, tudo bem? Então, a termoquímica, ela fala pra gente bastante sobre a parte de entalpia. O que que é? É uma energia que ela pode ser absorvida ou liberada quando acontece alguma reação química. Na verdade, a gente fala mais na parte de calor, essa energia na forma de calor. Mas essa energia, ela pode ser liberada de outras formas. A gente vê muitas vezes na parte de física, por exemplo, a gente vê, por exemplo, trabalho, né? Trabalho é um tipo de energia. A gente pode gastar essa energia ou caloria, por exemplo, que a gente queima caloria, né? Quando a gente come alimentos, quando a gente se exercita, enfim. Gente, vamos lá então, que eu vi que muitas pessoas têm dificuldade, de ficou quente, de ficou frio, qual que é o endo, qual que é o exo. Então vamos tirar essa dúvida de uma vez por todas. Bom, o que é uma reação? Duas moléculas, elas estão lá de boa, elas vão colidir. Quando elas colidirem, elas vão formar outra coisa. E aí, pode ser que elas estivessem de boas e elas precisam de energia para aquilo acontecer. Toda vez que acontecer isso, elas precisam de energia para acontecer, a gente está falando de uma reação endotérmica. Eu preciso que alguém, o capitalismo, me dê dinheiro para fazer as coisas, certo? É assim que o mundo move no capitalismo. Então, eu tô de boa, alguém me dá dinheiro, eu ganho esse dinheiro, o sistema, eu ganho esse dinheiro veio pra dentro, essa energia, esse calor veio pra dentro. Então, por isso que eu falo endotérmica. A Fafá até falou, né, de endoscopia, que é o exame que a gente faz das gastrite. Eu já fiz também, gente, horrível. Então, a gente tá falando de endo. Endo, essa palavra, ela vem de dentro, significa dentro. Por isso que é a endoscopia, que é o exame que a gente faz dentro do nosso corpo. Então, toda vez que eu absorver, eu estou falando de um calor que veio para dentro.
Então, o meu ambiente vai ficar mais frio, porque eu tô roubando o calor dele, certo? Então, lá fora tá frio e eu tô quente. Mas a gente só mede em volta. Por isso que você sente frio por volta, certo? E então, por isso que essas setinhas estão pra dentro. E existe outra forma, que é quando eu perco. Então, imagina que eu tô distribuindo dinheiro aqui. O que tá acontecendo? Eu tô perdendo isso, certo? Eu tô perdendo essa energia, esse dinheiro, né? Então, o sistema que sou eu tô perdendo isso pro meu ambiente. Então, esse calor, essa energia na forma de calor vai pra fora. O que acontece? Essa energia não tá na forma de calor, então as pessoas à minha volta, elas sentem esse calor. Eu fico mais fria, eu fico mais pobre. Mas todo mundo fica mais rico, fica mais quente. Por isso que o ambiente a gente sente quente. Então, como eu tô perdendo, o meu sistema fica com uma carguinha negativa. Por isso que o sinal dele é negativo. Exotérmico lembra dos exoesqueletos, que são os esqueletos para fora. Que é, por exemplo, que a Fafá mesmo tinha dito, né, pra gente, que nos nossos insetos temos os exoesqueletos. Aqui, só lembrando um pouquinho pra gente dos gráficos que podem acontecer. Então, ó, gente, esse é o último que a gente falou. Lembrando que isso aqui é energia, entalpia, o H, tudo bem? Então, quanto mais alto, mais energia eu tenho, certo? Então, se antes eu tenho um patamar que estava alto e depois eu tenho um patamar que está baixo, significa que ele perdeu, né? Ele perdeu exatamente essa quantidade aqui. Então, ele ficou negativo, porque você pegou o menor valor e tirou um valor alto, né? Porque lembra que o ΔH é a entalpia final menos a entalpia inicial, certo? Então, o que a gente tem aqui? Um valor menor menos um valor maior, que sempre vai dar negativo. Por isso que o sistema perde, fica negativo, fica com esse valorzinho aqui. Porque no final eu tenho menos do que no início, então eu perdi. Exotérmico, é assim que tem essa carinha. Agora, quando eu tenho eu coloquei até na mesma linha aqui, ó, gente. Agora imagina que eu ganhei energia. Então eu já tô falando de um valor mais alto. Então ele ganhou isso aqui, gente, ó. Toda vez que for pra cima ganha, toda vez que for pra baixo perde. Então, se eu tô ganhando essa energia, se eu tô ganhando dinheiro pra fazer, significa que alguém me deu. Então, foi a vizinhança que deu pro meu sistema, que fui eu. Então, é positivo, porque não é final menos inicial. Então, eu peguei um valor grandão e tirei um valor menor. Dá positivo. Por isso que o meu sinal é positivo, indo pra dentro. Tudo bem? Então, essa energia, ela veio pra mim. Eu queria reforçar com vocês esse exercício que ele é mais teórico. Então, a gente vai conseguir entender, ó. Basicamente, o que ele está falando? Que existem dois tipos de... sabe quando a gente bate hematoma? Existe aquelas bolsas assim, tipo de atleta. Então, o que ele está falando que é um saco plástico, é uma compressa de emergência. E aí tem uma compressa que ela é quente, tem uma compressa que ela é fria. E ele me dá duas reações. E ele meio que pergunta qual é qual, sabe? Então, a gente tem que falar... Ele vai me dar três afirmativas. E ele quer dizer qual que são verdadeiras. Então a gente tem que analisar, uma é quente e outra é fria. Então a gente vai usar a compressa uma para quente e outra para frio. E a gente vai ver se essas afirmações estão certas ou não. Ó, gente, vamos olhar então primeiro essas reações, ó. A gente tem o CaCl2 sólido virando aquoso. E ele tem um ΔH negativo. Negativo, ele perdeu. Então ele tem menos energia no fim do que ele tinha no início, certo? Então o que vai acontecer? Todo mundo vai sentir essa energia, vai ficar mais quente. Eu vou ficar frio, mas todo mundo vai ficar mais quente. Então, quando está negativo, a gente está falando de uma reação exotérmica, vai liberar energia, vai liberar calor. Então, a gente vai usar para compressas quentes. Agora, quando a gente está falando do nitrato de amônio, ele tem um valor positivo, então tem mais no fim do que tinha no início. Eu absorvi essa energia para mim. Então, eu já estou falando de uma reação endotérmica, que absorveu energia. Então, vai estar frio, porque eu vou estar roubando da vizinhança que está medindo esse calor, essa energia. E aí, a gente vai sentir para compressa fria. Então, vamos lá no 1. O cloreto de cálcio, que é o primeiro, é usado em compressas quentes. Sim, certo, né? Foi o que a gente viu, libera energia, então vai estar quente. Beleza. Então, usado em compressas, eu não vou colocar ainda, porque senão vai aparecer o 2. 2. O nitrato de amônio é usado em compressas frias. Beleza, né? Porque ele está recebendo essa energia. E a equação 1 representa uma reação exotérmica. Verdade, né? Então, no caso, a gente tem todas as alternativas corretas. Alternativa E. E, gente, rapidinho, antes da gente terminar,
Eu percebi que algumas pessoas me pediram de lei de Hess, que ficaram com dúvida. Eu deixei esse mapa mental lá para vocês também no nosso resumo, no nosso material de apoio, que nada mais é do que um caminho alternativo, que eu sei o ΔH dessas várias reações que estão acontecendo. E eu quero saber, então eu tenho um ponto inicial e um ponto final. No ponto inicial existe o caminho A e o caminho B. Os dois chegam no mesmo fim, certo? Se eu fizer o caminho 1, tem 1000 reações, mas eu sei o ΔH de todas. Se eu somar o ΔH de todas, eu vou saber o caminho do 2, que, por exemplo, tivesse uma reação só. Então, com isso, eu consigo, através de uma reação que eu não sei o ΔH, com 1000 reaçõezinhas, descobrir qual que é o ΔH da minha reação. É isso que ele está dizendo aqui. A variação de enthalpia em uma reação química depende apenas do estado inicial e do estado final da reação. Então, a gente vai fazer algumas manipulações, como se fossem equações matemáticas para essas reações intermediárias, de maneira que quando elas se somam, elas formam exatamente a minha equação da forma de baixo. Tudo bem? Coloquei aqui um exercício para vocês. Não se assustem por ser da FUVEST, gente, tá tudo bem. Ó, ele dá essa reação aqui para vocês e essas duas intermediárias. E ele quer que você, através dessas duas intermediárias, que você sabe o ΔH de cada uma, você chegue nessa daqui, tudo bem? Então vamos lá, gente, ó. Eu tenho a reação 1, que é essa daqui, e a reação 2. O que eu preciso fazer, ó? Eu quero, a partir dessas duas reações, chegar nessa reação aqui. Então, eu quero que o meu CO2 e minha água sejam meus reagentes e a minha glicose, isso, cana-de-açúcar, glicose, mas o meu oxigênio sejam os meus produtos. Então, eu tenho que olhar aqui e manipular de tal maneira que o CO2 e a água fiquem desse lado e a glicose e o O2 desse lado. Quando eu olho a reação 1, ó, o C6H12 tá desse lado, então eu preciso inverter para ele ficar aqui nos meus produtos, certo? Então, ó, para ele estar no lado dos produtos, eu preciso inverter a minha reação. Então, eu vou inverter, tudo bem? Agora, eu preciso que o meu oxigênio esteja aqui desse lado, o CO2 e o O2 estejam desse lado. O que eu vou fazer com o O2? Eu vou inverter também. Então, para eu cancelar, aliás, né, cancelar esses dois aqui, eu preciso multiplicar por 2. Porque, ó, eu não tenho ele aqui na minha reação final. Então, ele precisa ser cancelado. Além de que eu preciso, né, que esse CO2 esteja desse lado e a água também esteja desse lado. Então, a gente vai precisar inverter. Toda vez que eu inverto uma reação, eu multiplico por menos 1. Nesse caso, eu vou multiplicar por menos 2, porque eu estou multiplicando por 2 essa reação também. Porque se aqui eu tenho 2 mols, para ele cancelar, aqui também precisa ter 2 mols, tudo bem? Então, a gente multiplica a reação toda por 2. O que a gente vai ficar? Ó, esse aqui eu só inverti. Então, ele ficou desse lado, os meus produtos viraram meus reagentes, meu reagente virou meu produto. Então, se eu multipliquei por menos 1, se eu invertir, o meu ΔH também vai inverter. Então, se era menos 70, vai ficar mais 70. Não sei se dá pra ver que tá de outra cor aqui, ó. Tá um verdinho claro. E esse daqui eu multipliquei todo mundo por 2 e eu inverti. Então, ficou 4 CO2 mais 6 águas, formando mais 2 desse álcool, mais 6 de gás oxigênio. Aí, o que eu fiz? Eu peguei esse valor, multipliquei por menos 1, então ficou mais 1.235 vezes 2, porque eu multipliquei todo mundo por 2 e meu ΔH também acompanha essa mudança. Então, ficou 2.470 kJ. Aí, eu vou somar as minhas equações. Quando eu somar elas, eu vou ver que esses lados se cancelam, como se fosse um sisteminha de matemática mesmo. Essa setinha ela vai ser igual. Então, desse lado vai cancelar. Aqui eu vou somar, então vai ficar 6 CO2 mais 6 águas, formando a glicose aqui em cima, mais 6 O2. Se eu somei as reações, eu vou somar meus ΔHs também. Então, eu vou chegar nesse valor aqui, que vai ser a minha resposta. Então, através desses valores intermediários, eu consigo chegar nessa reação que eu não tinha ΔH. Mas que, manipulando todas as minhas reações, eu consigo chegar lá também e achar também o meu ΔH. É pra isso que a gente usa a lei de Hess. Eu gostei muito do mapa mental porque ele fala lei de Hess, sabe? Lei de... Gente, essa parte de termoquímica é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. E qualquer coisa vocês podem chamar a gente no WhatsApp nessa parte de termoquímica. A gente vai seguir agora com a parte de cálculos de soluções, tá bom? Então tá, fiquem bem, tomem muita água.